que eu vou falar hoje é um assunto muito sério. Geralmente, quando as minhas clientes estão no processo de emagrecimento, elas vêm falando, Tati, eu não consigo terminar porque eu me cobro demais, eu quero fazer tudo perfeito, eu quero perfeição, né? Então, eu quero abordar alguns temas aqui e fazer com que vocês tenham um fluir melhor, né, nesse processo. Porque a autocobrança excessiva, ela faz mal, e aí você acaba procrastinando e não fazendo o que é para ser feito por conta disso, né, de uma pressão interna que acaba te fazendo mal. E essa autocobrança, a gente precisa ter uma certa cobrança, mas não excessiva, que é o que a maioria faz, né? Não consegue manter uma linha no processo de emagrecimento, se cobra ou começa a fazer algo mais saudável, cuidar e tal, e aí sai fora da dieta ou não consegue manter uma constância nos treinos, e aí se acha um fracasso, se cobra e diz que todo mundo consegue, menos eu, né? É isso que eu mais ouço. Como a sociedade e a cultura influenciam essa pressão interna? A sociedade, como é a sociedade, como é a internet, você acaba se comparando muitas vezes, né? Essa cobrança, você olha no Instagram, tal pessoa está todo dia fazendo exercício. E aí você olha aquilo e diz, não, eu também consigo fazer. Aí você vai lá, começa, só que a sua rotina é muito diferente da pessoa, e aí você não consegue ter uma constância. E aí você gera aquela cobrança que é interna, porque você acha que todo mundo consegue, menos você. Só que você tem que lembrar que cada pessoa tem seu processo, e cada pessoa passou por uma dificuldade. Por exemplo, hoje, eu tenho o hábito de fazer atividade física todos os dias, exceto domingo, às vezes eu não faço. Mas nos outros dias eu faço. Só que quando eu iniciei, eu não comecei fazendo todos os dias. Lá atrás, eu não fazia atividade física, então o que eu comecei? Eu comecei a fazer caminhada 3 vezes na semana. Então, era meu hábito. Criei um hábito de 3 vezes na semana caminhar. E aí eu mantive essa constância, e aí eu consegui ter no momento antes, eu tinha começado a fazer atividade física e eu me cobrei porque eu tinha que ir todo dia. Só que eu não estava dando conta de todo dia, porque eu tinha faculdade, eu tinha muitas outras coisas que eu estava fazendo. Na época, eu tinha que pegar o ônibus para ir para outra cidade, eu dormia tarde, acordava cedo, trabalhava muito. E mesmo assim, eu coloquei, não, vou fazer academia todo dia. E se eu não conseguia ir, eu me cobrava. Aí eu ficava estressada comigo, e aí eu me comparava com os outros. Eu dizia, não, todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo é melhor que eu. Eu sempre tinha aquela sensação, né? E aí foi, até que eu fui entendendo, né, o processo. Que cada um tem seu processo. Comece devagar, começa com 3 vezes. Depois, começa com uma, que seja, e depois você vai aumentando. Porque se você colocar algo muito extremo, não tem como você continuar, né? E a geração de ansiedade e estresse. Ó, quando a gente se cobra demais, né, gera aquela ansiedade. Por quê? Tu quer fazer as coisas do teu jeito. Não, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. E aí, às vezes, você coloca muitas tarefas no seu dia a dia, né? E aí você fica com aquela cobrança, eu preciso fazer. E isso gera ansiedade. Porque nem tudo você consegue fazer, né? Às vezes você tem uma lista de tarefas para fazer durante o dia, mas você tem filho, você tem marido, você tem outras coisas, acontecem coisas, adversidades, né, do dia a dia, e aí você acaba que não consegue fazer. O que acontece? Você se cobra e te gera ansiedade, se você não consegue fazer. Eu sei porque eu já passei muito por isso, né? Eu era uma pessoa que eu botava muitas tarefas no dia, assim, tipo, muita. E aí, eu queria fazer tudo. Só que a gente não é um robô, né? A gente não consegue fazer tudo. E aí eu não conseguia fazer, aí no outro dia me acumulava e eu ficava me botando pressão e, nossa, improdutiva. E aí foi aí até que eu fui entender, né? Que a gente precisa ter nossos momentos de leveza, a gente precisa deixar ser leve, fluir, né? Deixar as coisas fluir e não ficar com diversas tarefas. Se não der para fazer um dia, tranquilo, outro dia vai dar para fazer e tudo mais, né? A gente também não pode colocar milhões de tarefas, porque aí fica mais difícil de fazer. Então, colocar uma lista de prioridades. Depois eu vou estar
passando aqui para vocês, né, como organizar um pouco melhor, para não ter tanto essa questão de muitas tarefas, né? E aí vem aquele sentimento constante de nunca ser bom bastante, que é aquilo que eu falei, né? Os outros são melhores do que eu. Eu nunca sou bom, eu não dou conta de nada. E aí quando você fica com essa sensação, nada flui também, né? Porque fica aquela sensação de que você é a única que não faz nada que presta. Eu sei no processo de emagrecimento que as alunas começam a fazer e aí, daqui a pouco, param, né? Ver, tipo assim, tem uns grupos de motivação ali, né? Os grupos, uma faz atividade, a outra não faz tanto, e a outra, tipo, vê, tá todo mundo fazendo, e eu não tô dando conta. Aí, vem aquela sensação, não sou boa o suficiente, todo mundo é, mas eu não sou. Mas, gente, é como eu falei pra vocês, é o processo. Cada um tem seu processo. Você precisa ir aos poucos, né? E também o que a autocobrança gera? A procrastinação. Porque a pessoa tem medo de errar, né? Então ela acaba procrastinando com medo de errar. No processo de emagrecimento é assim. Vou começar um desafio, por exemplo. Mas a pessoa nunca começa, fica procrastinando, fica deixando, na outra semana eu começo, mês que vem eu começo, e nunca começa. Por quê? Porque tem medo de errar, o medo do fracasso, o medo de não conseguir dar continuidade. Aí esse medo gera aquela sensação de insuficiência, de incapacidade. Por quê? Talvez você já tentou várias vezes emagrecer e não conseguiu, e aí você fica com medo de tentar de novo, né? Fica com aquela sensação, fica com a procrastinação, né? Porque, não, eu não vou conseguir de novo. E aí você estabiliza e acaba, às vezes, engordando porque não tá conseguindo sair, né, de um ciclo. E eu sei que eu era assim, né, eu tinha um ciclo de engordar e emagrece, engordar e emagrece. Aí, vou começar a semana que vem um desafio. Começava, né, uma dieta aí, começava, fazia 7 dias e parava de fazer, e daí fiquei nisso por um tempo. E aí eu ficava sempre, tipo, procrastinando, né, vamos começar um desafio, às vezes, né, tinha algum grupo que fazia alguns desafios, eu não queria participar porque eu já ficava com aquela sensação, não, eu já tentei várias vezes, e eu vou tentar de novo, né. Então, a gente precisa criar uma consciência de mudança de hábito, para isso não ser algo que te sabota, né, porque acaba, tipo, você procrastina e se sabota. É algo assim para você criar essa consciência e você conseguir manter a constância. Por isso que eu sempre digo, criar hábitos saudáveis, trocar os hábitos ruins pelos bons e ir mudando aos poucos, né? Você não pode pegar e 100% como no desafio de 15 dias. Você não vai conseguir seguir 100% à risca. Por exemplo, eu tenho clientes que, conseguem cuidar, né, às vezes no final de semana, Tati, comi um pedaço de bolo e comi um salgadinho. Agora, vou parar por conta disso? Vou começar só na outra semana por conta disso? Não, você fez isso, mas pensa, você a vida inteira tinha hábitos ruins. De uma hora para outra, você não vai conseguir ser radical, né? Se você for radical, às vezes você não consegue manter a longo prazo. Então, o que eu digo, o desafio ele é um start para te começar e para você adquirir esses hábitos. Então, ali dentro, você aprende e você coloca na sua rotina e vai melhorando. Então, saiu fora no final de semana, depois você pega, vê o que errou e vai melhorando durante o processo. Então, é sobre isso. É criar um hábito duradouro, ver o que é melhor para você. Como eu falei antes, atividade física não consigo todo dia, mas consigo 2 vezes na semana. Perfeito, mantém, né? O desafio é o direcionamento. É isso que você tem. Aí lá dentro, você tem direcionamento e segue, né? E aí, da onde que vem essa autocobrança? Ela vem de crenças limitantes e padrões aprendidos na infância. Quando a gente se cobra muito, eu sei, um exemplo meu, eu me cobrava muito de ter que trabalhar. Tem que trabalhar, não posso parar, não posso parar. Até um tempo atrás eu tava assim, gente, eu era muito assim que não podia parar. Eu trabalho bastante, né? Mas hoje é algo leve, é algo que eu faço por gostar, né? Não é aquela coisa de, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas eu tive essa fase aí que eu ficava, nossa, mal até, né? Porque eu tinha que trabalhar. Aí fui descobrindo, lá da minha história da infância, a minha mãe,
a gente trabalhava na roça, a gente tinha um trabalho pesado, e eu não podia descansar muito. E não era que minha mãe é, sempre foi, como se diz, sempre me ajudou muito. Ela que me fez estar onde eu estou hoje, né? Pelas lutas dela e tudo mais. Mas que eu digo assim, a gente ia pra roça, eu tinha que trabalhar no pesado, no fumo, e aí às vezes a minha mãe ia pra roça, e eu ficava em casa e eu tinha que limpar a casa, daí ela dizia, você tem que limpar a casa. Aí se ela chegava em casa e a casa não estava limpa, eu apanhava, né? Porque na época era assim. E aí o que acontece? Eu cresci com isso, que eu tinha que trabalhar. E, e aí eu fiquei, tipo, automática, trabalhando muito, porque a minha mãe dizia que tinha que trabalhar, sabe? Então, pensa, isso na infância a gente entra no nosso cérebro e a gente acaba tendo isso na vida, né? Então eu trouxe essa questão de trabalho, mas pode ser alguma outra coisa que você tem, né? Ou outro exemplo, às vezes a mãe, o pai falava assim, você precisa casar, você precisa achar um namorado. E aí, às vezes, você tá passando por um problema de relacionamento, não tá achando namorado, e você fica se cobrando, e todo mundo tá namorando e você não tá. E aí é uma coisa que veio lá da infância, uma cobrança dos outros, ou da sociedade, que talvez nem seja lá da infância, e aí você acaba trazendo isso pra vida adulta, e com essa sensação de, meu, preciso namorar. Daí você vai lá, começa a se relacionar com alguém, não dá certo, e aí você se cobra, mas o que tem de errado? Daí quanto mais você se cobra, mais que não dá certo. Por quê? Porque acaba tendo uma pressão. E também tem a questão de alimentação, né? Às vezes você está acima do peso. E na infância ou adolescência, você tinha aquela questão assim do pessoal falar assim, você tá gorda, chamar de gorda. E aí vinha aquela pressão, não, eu tenho que emagrecer. Só que aí você fica com tanta pressão dentro de você que você tem que emagrecer, que você não emagrece, porque o teu medo de engordar, ele é mais forte. E aí as tuas atitudes, as tuas ações vão para comida. Você acaba comendo para compensar aquilo, porque as pessoas falavam que você tinha que emagrecer. Eu sei por mim também que eu tive uma fase assim que eu estava acima do peso e eu tinha que emagrecer, né? Eu tava me cobrando. Aí, tá, eu me pesei, comecei o processo de emagrecimento, e aí, no final de semana eu comia errado, achando que não ia engordar, né? Comia muito, né? Aí chegava na segunda, eu ia me pesar, tinha mais peso do que eu tinha começado. Por quê? Eu perdi durante a semana, tinha um dentro de novo. E aí eu me cobrava, eu digo, não, já que não tá dando certo, eu vou comer errado. Daí eu comia errado um dia, daqui a pouco eu me sabotava, olhava lá que estava descendo o peso na balança, e aí ficava nisso, né? Então eu ficava com um sistema de autocobrança muito, muito forte em mim, porque eu tinha que emagrecer, tinha que emagrecer. E aí, quando você se cobra demais, as coisas não fluem, né? Pode ver na tua vida, em outras áreas. Quando você cobra muito, não flui. E aí quando você relaxa, não, agora eu vou relaxar, vou deixar as coisas fluírem, e aí você consegue chegar no resultado. Eu sei que quando eu comecei a emagrecer mesmo, foi quando eu desapeguei da balança. Desapeguei, porque a balança me fazia mal, eu me cobrava, né? E quando eu comecei a soltar, deixar ir, não, eu vou só criar hábitos saudáveis. Eu vou tirar as coisas ruins, vou colocar as coisas boas na minha vida, na minha rotina, e aí eu sei que eu vou chegar no meu resultado final, né? Então foi aí que as coisas foram fluindo, né? É fazer o que tem que ser feito, dia após dia. Outra coisa também é o perfeccionismo, a necessidade de validação. A gente quer as coisas muito perfeitas, precisa estar tudo alinhado. Você precisa ser igual àquela pessoa no Instagram, aquela coisa da comparação, né? Preciso ser perfeita. Então, no processo de emagrecimento, por exemplo, se eu não fazer 100%, tá errado, né? Você fica com aquela sensação. Se eu não fizer 100%, não vai dar certo. Aí você fica colocando uma perfeição. E aí, não dá porque você não vai conseguir manter a longo prazo, né? E o perfeccionismo não existe, gente. É a mesma coisa, por exemplo, eu gravando esse vídeo, né? Eu quero um vídeo perfeito. Eu quero um vídeo sem ruídos, eu quero um vídeo maravilhoso. Mas eu sei que não vai ser. Você já viu alguém que é perfeito? Sabe fazer tudo perfeito? Eu falo, eu falo enrolado às vezes, eu repito as palavras, mas é aquilo, a gente vai melhorando no processo, melhorando no fazer. Então, a alimentação, exercício, tudo a gente vai melhorando. Perfeito, não vai ser. Começa do jeito que você tá.
Não faz atividade física, como eu falei, começa uma vez na semana, 2 vezes na semana. Vai melhorando, o processo você melhora. Mesma coisa de alimentação. Você não vai conseguir perfeitamente fazer um prato saudável, maravilhoso, todo dia 100%. Não vai, se você não tem esse hábito. Então você começa e melhora. Começa e melhora. Lembra disso. O teu processo é assim. Você começa e melhora. E também tem a necessidade de validação. Ai, eu não vou ser aprovado pelas pessoas. Comecei um desafio. E aí, falei para bastante gente, não, agora vai, agora vai, agora vai. E aí você acabou que não deu uma deslanchada. E as pessoas vêm e perguntam, e aí, como é que tá o desafio? Aí você fica com aquela cobrança interna. Nossa, eu sou um fracasso. Eu não consegui de novo. Eu não consigo de novo. Então, assim, aquela questão de ter que mostrar para os outros, né? Isso também acaba atrapalhando, né? Essa questão da cobrança, porque a gente espera a validação das pessoas, ou que as pessoas falam, nossa, tu tá bonita, tu tá magra, tu tá, né, tu emagreceu, e se as pessoas não falam nada, você fica mal por elas não falarem nada. Então é sobre isso, a gente não buscar validação das pessoas, né? É a mesma coisa quando tu vai, eu vou gravar um vídeo, né, na rede social, e eu vou esperar que as pessoas me aprovem por esse vídeo. Não, eu já fui essa pessoa, né? Que queria postar um vídeo, mas as pessoas tinham que me validar. Se elas não me validassem, eu não ia postar, por exemplo, né? E aí, quando a gente aprende a deixar as coisas fluírem, as coisas mais leves, e não depender de outra pessoa para as suas coisas, aí tu vai ver como tudo melhora. E isso é em tudo, né? Toda a relação de um processo de emagrecimento, é não esperar que as outras pessoas validem o que você faz. Você faz por você, não é por ninguém. Então é se colocar em primeiro lugar, né? Cuidar de você. E também tem a comparação, que é aquilo que eu já falei no início, né? De olhar outra pessoa com corpaço lá no Instagram, e aí você diz, eu vou chegar lá. Você vai chegar lá. É só você fazer as mesmas coisas que ela fez. Para ela estar naquele lugar, ela passou por um processo. Ela começou. Ou você acha que ela já teve esse corpo desde o começo? Então é sobre isso. A comparação você precisa fazer em você. Como você era há um ano atrás? Como você era há 6 meses atrás? Se compare consigo, não com os outros. Porque quando se compara com os outros, é só ladeira abaixo, tá? É começar a melhorar no processo e se comparar com você, quem você era um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e assim. Né? E agora, o principal, como eu consigo equilibrar essa autocobrança? Primeiro, autoconhecimento. Eu não sei como é seu processo, se você se conhece real, né? Mas o autoconhecimento é a chave de tudo. É saber quem você é. Reconhecer seus limites e valorizar o seu progresso. O seu limite, que eu digo assim, começou a fazer uma dieta, uma atividade física, não radicalizar, conhecer seu limite. Eu consigo fazer 15 minutos por dia, esse é o meu limite, por enquanto. Então é isso, você está reconhecendo seu limite, você vai fazer de acordo com o que você consegue. A tua rotina é diferente do que outra pessoa. Então, você tem que colocar adaptado na sua rotina. E valorizar o teu progresso. Olhar a tua evolução. O que você fez naquela semana, que você melhorou. Então, se parabenizar, né? É aquilo que eu falei da comparação. Se comparar de quem você era há um tempo atrás. A outra questão aqui é a mudança de mentalidade. Substituir a autocrítica destrutiva por autocompaixão. Isso é muito importante. Porque quando é uma amiga sua, alguém que começou uma atividade física, começou a fazer academia, e ela colocou na meta dela 3 vezes na semana, mas ela conseguiu ir uma vez na semana, aquela semana, e aí ela vem e fala pra você, olha, eu consegui uma vez na semana, daí começa a se choramingar, né, eu queria fazer 3 e consegui uma. O que você fala pra ela? Você diz, não amiga, tranquilo, semana que vem você consegue, e mais uma vez, não se cobre. O que você fala pra ela? Você acolhe ela, né? E por que quando é contigo você não faz isso? Então, sempre se colocar nesse lugar, né? Olhar o que a outra pessoa, o que você falaria para sua amiga, para sua mãe, né? Para sua amiga,
e colocar por autocompaixão. Tipo, se você não tá conseguindo, é, bota a autocompaixão aí e vê o que tu pode melhorar. Como se você estivesse dando um conselho para você. E aí, as coisas vão ficar mais leves. Outra coisa, estabelecer metas reais. É aquilo, focar no progresso e não na perfeição. Nada é perfeito. Nada, nada. É focar na constância do que está evoluindo cada dia. Estou melhorando a minha alimentação, estou melhorando minha atividade física. Consegui fazer 15 agachamentos, né, no primeiro dia. No terceiro dia já consegui fazer 18 agachamentos. Aí é focar nisso, olhar no teu progresso, olhar cada passo que você está dando, as pequenas conquistas. E isso que vai fazer você continuar, né? Que nem já aconteceu com alunas minhas, de fazer o detox, o desafio, e na balança ter perdido 4 quilos, exemplo. 15 dias, 4 quilos é bastante. Mas a pessoa olha e chega no final, eu só perdi 4. Só perdi 4. E aí fica lá se criticando, se martirizando por ter perdido 4. Mas, gente, 4 quilos em 15 dias é pouco ou não é? Você gostaria de perder 4 quilos? Então, é sobre isso. Eu perdi 4. É sobre isso. Eu perdi 4. E aí você ficar animada com isso. E pensa, se você continuar, 15 dias você perdeu 4. Mais 15 dias, você perdeu mais 4 ou mais 3. Que seja um, mas você está perdendo. Então é olhar para a progressão, olhar para o progresso. E não por você não ter conseguido mais, não ter conseguido. Eu queria perder 8, mas não consegui perder 8, daí ficou triste porque perdi 4. Aí você acaba parando de fazer. Então é sobre isso, gente. É focar no progresso e não na perfeição. E por último, celebrar as pequenas conquistas. Entender que cada passo conta. É aquilo que eu falei. Olhar cada passo que você der e ficar feliz por isso, né? Não ficar se criticando, se cobrando. Perdi 2 quilos em 15 dias. Nossa, maravilha. Se dá o parabéns, sabe? Se você ficar se cobrando, se criticando, cada vez você vai caindo mais. E aí você cada vez vai se martirizando e sabotando sua mente. E cada vez você fica procrastinando, adiando tudo. E a tua mente fica um turbilhão. E aí você come mais. E aí as emoções vão pro brejo. Então é sobre isso, gente. É vocês celebrarem as pequenas vitórias. E isso vai dar total diferença lá na frente. E agora, para finalizar aqui, uma frase, e tem um versículo bíblico de Mateus 11:28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Como está a sua rotina de oração, de leitura da palavra? Que isso faz toda a diferença. Eu sei por mim, gente. Depois que eu comecei a caminhar com Deus, a minha vida foi transformada, né? E essa questão de autocobrança, ela impede de você ser quem você é. E quando você caminha com Deus, Ele vai te mostrando o que precisa melhorar. E você começa a entender quem você é, né? Buscar da sua identidade. E, gente, agora, no final aqui, eu vou fazer uma técnica de reprogramação para ajudar a você tirar aquela pressão interna. Ela vai te ajudar a te dar uma injeção de ânimo para conseguir fazer as coisas e tirar aquele peso, sabe, de cobrança e tudo mais. E para fazer essa técnica, eu preciso que você sente, fique bem relaxada e só escute minha voz, tá? E você vai seguindo a minha orientação. Porque a cobrança, a gente sabe que tem a cobrança que a gente entende que a gente está se cobrando, né? Que é essa cobrança externa que a gente entende, eu estou me cobrando, mas você não sabe sair dali. E o que faz a técnica aqui? Técnica de reprogramação. Ela te ajuda a reprogramar sua mente e ir lá para acessar o inconsciente. Então ela acessa a emoção. Você vai sentir a emoção de quando você era criança ou adolescente, de alguma situação que você estava se cobrando, que você não estava se sentindo bem, e aí você ressignifica essa situação. Então, é isso que faz a técnica. E eu preciso que você fique bem relaxado, sentado, bem tranquila, e não haja com a razão, tá? Só deixe a emoção guiar você. Deixe bem tranquilo, bem relaxado, e a emoção vai guiando. Não pense, deixe a emoção. Tudo que eu for falando, você vai fazendo, né?
sentadinha, bonitinha, e vamos começar a técnica.